estamos iniciando nesse momento pela ASEAMA, Associação Espírita Amigos dos Animais. Para quem não me conhece, sou Hélio, sou voluntário da casa, estarei com vocês durante todo o trabalho desta noite. Vamos começando pelos nossos avisos gerais, né? Deseja falar conosco? Entre no site da ASEAMA, é o www.aseama.org.br. Lá tem um chat que eu fale conosco, onde os nossos voluntários estarão atendendo às suas solicitações e esclarecendo as suas dúvidas. Lá vocês vão encontrar também um link para baixar a revista Espírita Digital da ASEAMA. Nós temos vários números publicados. Você pode baixar e ler em PDF, ou caso você tenha um celular com Android, você pode baixar o app Revista ASEAMA e ler os números publicados diretamente no teu celular. Lembrando, gente, que nós temos também mais de 100 podcasts Fala Animal publicados em duas versões. O Fala Animal para adultos e o Fala Animal para crianças. O para crianças são áudios mais curtinhos, né, com historinhas e personagens humanos e animais para aprender a atenção da garotada, mas esclarecê-las ao mesmo tempo. E, embora hoje não seja dia deles, dos animaizinhos, né, a gente agradece a todos vocês que têm nos auxiliado esse tempo todo com a campanha permanente de ração para os gatinhos do santuário. A gente agradece imensamente o saco de ração que vocês nos doam. A gente só pede, gente, que seja da marca Golden, tá? Qualquer tamanho, qualquer sabor, mas da marca Golden, que é o que não causa desarranjo gastrointestinal nos gatinhos, eles já estão acostumados, tá bom? E por fim, dos avisos gerais, né, lá no site da ASEAMA você vai encontrar também um link para a loja virtual da ASEAMA, que é o ASEAMA Gastronomia, onde você pode adquirir os salgados congelados, os pratos de festas agora, né, para o final de ano, o livro Evangelho dos Animais, com a vantagem de entregar na casa de vocês. Dependendo do valor da compra, o frete é gratuito. E por fim, dos avisos gerais, o último aviso que a gente tem que dar, ultimamente não tem mais ocorrido, tá, gente? Mas no começo, assim que a gente iniciava a transmissão, algumas pessoas postavam mensagens trágicas, falando que estavam passando por dificuldades extremas, pedindo que vocês fizessem PIX, transferências. A gente alerta vocês para não fazerem isso, porque infelizmente tem gente aplicando golpes. Então, para não cair em golpes, não façam PIX, não façam transferências, tá bem? E se alguém estiver passando por alguma necessidade, entre em contato conosco e veremos se e como é possível estar auxiliando, tá bom? Esses foram os avisos gerais. E agora a parte importante para quem está nos assistindo pela primeira vez, que é a parte de vocês no tratamento, né? Vocês devem fazer o Evangelho no Lar pelo menos uma vez por semana, com dia da semana e hora marcado, porque vocês estão marcando o encontro com a equipe espiritual da casa que vai no lar de vocês dar continuidade no tratamento. Então precisa ser toda semana, o mesmo dia da semana e a mesma hora. Em casos mais graves, você pode fazer o Evangelho diariamente ou até de hora em hora. Esse diariamente ou de hora em hora não precisa marcar uma hora, né? E o de hora em hora é uma estrutura mais simples, é uma prece, a leitura de um trecho do Evangelho, só para subir a vibração e se conectar com a equipe espiritual. E a gente pede que vocês tragam uma garrafa de água identificada com o nome de vocês, né? Porque na hora do passe, ou na casa de vocês, ou aqui na sala de passes, na cirurgia ou tratamento não cirúrgico, a equipe espiritual fluidifica a água, ou seja, entre aspas, eles colocam o remédio necessário a cada um de vocês. Por isso, às vezes, você traz água para um parente, para um amigo, por isso está nomeada a água sempre, tá? Para não haver confusão. E como beber a água? Faz uma prece antes e bebe um fundo de copo de 2 a 4 vezes ao dia, dependendo da gravidade do problema que você está tratando. E quando trocar a água tem que ser trocada uma vez por semana, tá bom? Se ela acabou antes do próximo trabalho, não tem problema. Enche em casa com água filtrada, faça um evangelho solicitando que a equipe espiritual vá no lar de vocês para fluidificar a água e a água será fluidificada. Se sobrou na garrafinha, descartem num vaso de planta, nunca completem, porque o tratamento muda de uma semana para outra. Então, descarte no vaso de planta, encha em casa e traga para o centro, ou compre aqui na casa o que for mais conveniente para
vocês, tá bom? E por fim, o preparo que vocês devem fazer no dia do atendimento. A gente pede que vocês, no dia do atendimento, não comam nenhuma espécie de carne, nem vermelha, nem branca, nem peixe, não fumar e não gerir bebidas alcoólicas. Todas essas energias interferem no tratamento e na eficácia do tratamento que vai ser feito pela equipe espiritual. Porque você pode ficar impregnado com essas energias, né, da bebida, do fumo e do sofrimento do animal que fica impregnado nas carnes no abate, né? Então o tratamento não será tão eficiente. E para quem está fazendo a cirurgia, façam essa restrição 3 dias antes e 21 dias depois da cirurgia, tá bom? Então esses foram os nossos avisos. Vamos nesse momento, fechando nossos olhos físicos, elevando o pensamento ao Mestre Jesus, rogando amparo de Jesus, nesse momento em especial, né, nessa virada de ano, nesse momento do planeta que nós estamos vivendo, de transição planetária, que possamos ter a força, a coragem e o discernimento de trabalharmos em nós os nossos vícios, os nossos defeitos, né? Promovendo a tão sonhada reforma íntima, com os seus ensinamentos, Mestre, que o Senhor nos deixou. Falta-nos o impulso final para trabalharmos isso em nós. Auxilia-nos, Mestre, nesse intento, nessa jornada. E ao nosso turno, que possamos auxiliá-lo na obra para o planeta de regeneração, conscientizando a humanidade que os animais são espíritos em evolução, com direito ao amparo, com direito à vida, assim como nós. Que assim seja, graças a Deus. Vamos então iniciando o nosso trabalho desta noite com a oração de Francisco de Assis em forma de canção. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Vamos então à palestra do nosso trabalho, que hoje a gente vai falar da nova era. O Kardec trata desse tema, né, no livro na Gênesis, tem um capítulo que chama Nova Era, ou a Nova Geração, na realidade. E o que se refere isso? Refere-se nada mais, nada menos do que a transição planetária, a transição da Terra de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração.
essa transição, gente, ela é marcada principalmente por quê? Por uma evolução moral da humanidade, né? Onde os espíritos mais evoluídos e com melhor entendimento do bem encarnam, enquanto que os mais primitivos, que ficaram para trás, eles se afastam do planeta, né? Antes de mais nada, é uma mudança, uma renovação de espírito, não é uma mudança física, é uma renovação de espíritos, de caráter e de costumes, né? Com o objetivo do quê? De estabelecer a fraternidade e o amor, impulsionada pelos ensinamentos de Jesus. Jesus nos deixou todo esse roteiro. E essa evolução planetária, obviamente, se faz pela mudança dos espíritos. É a mudança de cada indivíduo que, na sua somatória, muda a psicosfera do planeta e que ele passa, então, pela maioria dos seus habitantes, a ser um planeta de regeneração, deixando para trás a fase de provas e expiações, né? Ou seja, acima de tudo, a mudança moral. Essa é a elevação mais importante, a elevação moral dos espíritos, né? Com o surgimento do quê? De uma geração mais inteligente, com uma razão mais baseada na justiça divina e com uma tendência inata para o bem. Ou seja, são espíritos que já têm o bem muito enraizado dentro deles. Eles já praticam isso, já vivenciam isso na espiritualidade, né? Ou seja, na vida espiritual. Qual é a principal, vamos dizer assim, que eu considero a principal diferença entre o mundo de provas e expiações e regeneração? No mundo de provas e expiações, o bem e o mal coexistem, certo? Só que o mal supera o bem no mundo de provas e expiações. No mundo de regeneração, o bem e o mal vão continuar coexistindo, só que o bem vai superar o mal. Obviamente, não é uma mudança abrupta, nada na natureza dá saltos. Essa mudança ela vai acontecer gradualmente, ou seja, essa transição planetária, né, é um ciclo evolutivo onde os espíritos menos avançados são convidados a evoluir. E aqui a gente destaca, né, como o ensinamento de Jesus, a plantação é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então, se a gente não nos melhorarmos, se nós não procurarmos evoluir, a gente, enquanto espírito, né, tendências ao bem, praticar o bem, deixando de lado o egoísmo e o orgulho, praticando a humildade e a caridade, que são a base para essa mudança, a gente não vai ser convidado a deixar a Terra. A gente vai deixar a Terra compulsoriamente, né? Porque nós vamos colher aquilo que plantamos. Então, essa é a maior diferença. E para onde a gente vai? Quem vai ser... Espero que a gente fique aqui, né? Mas quem for exilado vai para o mundo primitivo. Pensem na Terra como era na época das cavernas, né? Os corpos físicos do mundo, compatível de acordo com o material, a composição química daquele orbe, na realidade, mas aqui na Terra a gente tinha o quê? Corpos marcacorde, poucos inteligentes, ciência não existia, a gente morava o quê? Em cavernas, a gente não tinha conhecimento, nada industrializado. É isso que a gente vai viver. Pense a gente vivendo na Terra na época das cavernas. Isso é um mundo primitivo. E vai acontecer com os terráqueos o que aconteceu com os exilados de Capela, na época em que a Terra estava saindo de mundo primitivo para provas e expiações. No orbe, um orbe lá de Capela estava passando pelo mesmo período que a Terra está passando agora, e esses espíritos foram exilados para a Terra, onde com sua inteligência avançada eles iam ajudar a desenvolver a inteligência dos terráqueos, mas serviria também de provas e expiações, né, para depurar o lado moral. Então eles tinham uma inteligência avançada, mas eles eram pouco desenvolvidos moralmente. É o que vai acontecer conosco, é o que nós estamos vivendo neste momento. Então, gente, antes de mais nada, né,
uma renovação de espíritos e uma renovação de ideias, né? Aquelas velhas ideias materialistas e egoístas cedem lugar para os conceitos de justiça, amor, fraternidade, né? Conforme as leis divinas. E é isso que nós temos que aprender a praticar efetivamente. Isso não quer dizer que a Terra fique isenta de alguns fenômenos naturais. Podem acontecer fenômenos naturais telúricos, efetivamente, terremotos, maremotos. Faz parte, de maneira geral, esses sofrimentos coletivos que atingem grandes massas, né, das consequências do movimento geral de renovação do orbe, né, renovação moral e física, mas a principal característica é a renovação moral. E como isso acontece, né? Deus, em sua infinita bondade e justiça, lhe permite a todos uma última chance de encarnar na Terra e se melhorar. Se a gente desperdiça essa chance, como muitos de nós estamos desperdiçando, nós não voltaremos a reencarnar na Terra regenerada. Os que já estão passando por esse processo de exílio, muitos estão sendo levados para orbes de transição antes de atingir o destino final. Não quer dizer que vai todo mundo para o mesmo planeta primitivo. Eles podem ser distribuídos. A lei divina tem mecanismos para isso. Distribuídos de acordo com o grau de dureza do coração de cada um, na realidade, né? E quanto tempo vai durar esse exílio? Também vai depender de cada espírito que for exilado. Muitos dos exilados de Capela, na realidade, acho que a grande maioria, depois de passar o período aqui e se regenerar moralmente, voltou ao orbe de Capela que eles deixaram. Alguns continuam até hoje aqui. E o mesmo acontece com nós, conosco, se formos exilados. Podemos passar 1, 2, 10 encarnações, 100 anos, 1000 anos, depende do que? De nós, de como nós vamos tratar. Então, a gente, para não passar por isso, vamos nos esforçar para já nos melhorarmos e conquistarmos o direito de reencarnarmos na Terra regenerada, né? Então, algumas religiões tratam isso como o fim do mundo, né? Mas não é o fim do mundo físico propriamente dito, é o fim de uma era moral, o fim do homem velho, o fim do mundo velho no sentido moral. Essa é uma fase de renovação, de expurgo de vícios e estabelecimento, enfim, do mundo regenerado, que é um passo que a gente vai dar, né? Passar alguns milênios no mundo regenerado, continuar depois para o mundo feliz, depois para o mundo angélico. É a lei universal, todos os orbes passam por isso, acontece isso em todos os orbes. No nosso sistema solar, a gente tem mundos mais adiantados que a Terra e mais atrasados que a Terra, né? Depende do que? Do grupo de espíritos que as habitam. Em resumo, né, a nova era é um período de regeneração da Terra, onde a lei de Deus promove a evolução espiritual, preparando a humanidade para um futuro de maior harmonia e luz. Só que isso, gente, não se dá sem lutas, né? Só que não obrigatoriamente a luta como guerra, não é isso que a gente está falando, mas a principal característica que a gente vê é a luta de ideias, né? E não hoje como a gente está vivenciando a política, não estou falando de ideias materialistas, políticas de direita, de esquerda, um não suporta o outro. Isso já é uma polarização de ideias, que faz parte, sim, da transição planetária. Mas a transição planetária é moral e não material, né? Então é um processo porque nós estamos passando, porque se você for vivenciar isso, os de esquerda não suportam o do direito e vice-versa. Isso não tem nada a ver com a fraternidade, com a lei de Deus, né? Cada um acredita no que quiser, mas respeitando a posição do outro. Então, a nossa luta maior, a luta de ideias, vai se dar no aspecto moral. E é isso que a gente vai vivenciar cada vez mais forte e cada vez mais envolvendo a tudo. Vai passar por uma mudança material? Lógico que vai, né? Quer dizer que está isentos de guerra? Não. Né, porque infelizmente existem espíritos muito belicosos ainda encarnados na Terra, sinal inclusive da transição, do final dos tempos morais, né? O que eu falei, da última chance que Deus dá até a esses espíritos, em sua infinita bondade, Deus não expurga ninguém.
Então a gente, olhando sob o ponto de vista material, parece que todo o mal está exacerbado, mas é a transição final, é a transição para um mundo melhor. Então quando a gente vai fazer uma reforma na casa, não fica aquela sujeira, aquela bagunça, aquela quebração, você quebra tudo para reformar, depois você faz a limpeza e fica com a casa nova. É o processo pelo qual a gente está passando nesse momento, na transição planetária. A gente vai passar mais algumas décadas, provavelmente, nisso, até que se finalize, né? E quando a gente pode decretar o início da transição planetária, não é que a gente já está numa Terra regenerada, a gente já está, assim, sob o ponto de vista de um marco, vamos dizer assim, mas as ideias e as pessoas vão melhorando pouco a pouco, assim como quando a gente entrou em provas e expiações, logo que a gente saiu no mundo primitivo, é bem diferente do próprio expiações que a Terra está vivendo hoje, porque a humanidade, os espíritos evoluíram na realidade. Então evolui o espírito, evolui o corpo espiritual, por consequência o modelo organizador biológico do corpo físico é o corpo espiritual, evolui o corpo espiritual e evolui o orbe no qual o espírito habita. E a gente está vivendo esse momento, essa transição exatamente neste momento. E a gente vai vivenciar isso por algum tempo ainda. Tudo bem, gente? Deu para entender? Vamos então, finalizando a nossa palestra de hoje, mais uma vez, vamos fechando nossos olhos físicos, elevando novamente o pensamento ao Mestre Jesus, rogando amparo do Mestre para toda a humanidade, para todos os animais do planeta, para os nossos lares, nossos familiares e para nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. A vocês que estão nos assistindo à distância, solicito que permaneçam mais 15 minutos em prece e em recolhimento, que as equipes espirituais já estão se dirigindo aos lares para os tratamentos cirúrgicos e não cirúrgicos. E a todos aqui presentes e a vocês à distância, uma boa noite e uma boa semana a todos.